Boa noite. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. Teremos temas, como eu sempre digo, temas muito importantes. Tá? A primeira série, vamos participar. Olha, no tema de História nós teremos o que se entende por História, as ciências que auxiliam no estudo da História, as fontes históricas, visões diferentes da história, divisão histórica do tempo, que é um tema assim bem interessante, surgimento das primeiras civilizações, que é surpreendente. Então, dentro de história nós teremos isso. Então, esses temas são bem importantes. Faz você refletir a importância do estudo da história, faz você se perceber como um cidadão histórico, como um ser histórico que você é. Às vezes a gente não presta atenção na história porque a gente não acha a história interessante, porque nós não percebemos a nossa participação na história. Mas a partir do momento que você estuda essa temática, você começa a observar que nós estamos dentro da história. Tá? O nosso nome pode não estar nos livros, não pode estar em destaque, mas nós temos a consciência de que fizemos parte da história. Nós somos seres históricos, ok? Então vamos ver aqui o que é. Qual é o objetivo de estudo da história, qual a sua importância, por que devemos estudá-lo. Eu gosto sempre de comentar com meus alunos o seguinte, que a história, ela serve para nos informar o que aconteceu no passado, para a gente compreender melhor o que está acontecendo agora no presente e o que provavelmente vem no futuro. Tá? Se você analisar a história de algum acontecimento, como por exemplo a história da democracia, você vai perceber onde ela surgiu, por que ela surgiu, como que ela se desenvolveu no início de sua história, o que está acontecendo hoje com a democracia e de acordo com o que estiver acontecendo hoje, e você conhecer os fatos que marcaram a história da democracia, você entenderá como que a democracia seguirá futuramente, por exemplo, em nosso país, no nosso mundo, certo? Então vamos lá. Nosso slide aqui, ele vem trazendo vários temas interessantes. O objetivo da história: compreensão do passado humano e da realidade atual, que é isso que eu acabei de falar com vocês. O passado é onipresente, está exposto em nossos olhos, mas passa despercebido. Aí, uma coisa que é interessante, os exemplos que nós temos aí: ruas, datas comemorativas, nome de instituições, moedas, modos de vestir. Tudo isso representa o quê? A história. Por exemplo, alguém pode dizer, mas o modo de se vestir faz parte da história? Faz. A moda é algo que vai e volta. Não sei se alguém já percebeu, mas nossas roupas hoje, elas são desse modelo, mas no passado, não muito distante, alguém usou roupas parecidas com essas. Aí, às vezes, quando você observa uma foto de alguém vestido lá por volta de 1900 antigamente, a pessoa diz, nossa, que roupa feia. Mas na hora que surge uma moda com aquele tipo de roupa do passado, a pessoa usa e ainda acha muito bonito e ainda paga-se caro. Aí nós temos aqui os nomes de ruas, também nos remete a histórias, as moedas, não é isso? Todo mundo que está ali marca uma fase da nossa história. O estudo se faz por meio de estudo do homem e das suas relações sociais. Amplia nossa visão de mundo, contribui para o desenvolvimento da cidadania.
As pessoas que conhecem bem a nossa história são pessoas mais articuladas, são pessoas que entendem melhor os processos sociais, econômicos, religiosos. Vale ressaltar que todas as pessoas tanto as pessoas que estão na escola como as pessoas que não estão na escola, elas participam da história e elas visualizam a história. Hoje em dia é normal. Tem pessoas que não têm muita vivência escolar, porém é bem informado. Por quê? Porque assiste jornais, porque de repente já está vendo as notícias também nas redes sociais. Essas notícias futuramente já são histórias. É bom checar as fontes, não é isso? Para você não acreditar em algo que realmente não condiz com a realidade. Aí, olha só, Heródoto, 484 a 420 a.C., considerado pai da história, no início se propõe a escrever os vestígios das ações praticadas pelos homens. Prática de Heródoto, narração cronológica referente a uma realidade concreta. Antes de Heródoto, os homens buscavam contar o passado por meio de explicações mágicas e religiosas da realidade, sem se deter a uma sequência linear. Esse vocês conheceram lá na filosofia, que era a questão do mito. Tudo que acontece hoje teve uma explicação no passado, tem um porquê, tá? Não está acontecendo por um acaso. Então, como ainda não tinha a história propriamente dita, o que acontecia? As pessoas explicavam através de mitos, explicavam algo que estava acontecendo no presente, relacionando a um mito, que era para as pessoas poderem entender melhor aquele fato, tá? E hoje nós temos vários mecanismos para a gente poder compreender. Aprender história é ir além dos conhecimentos de datas, fatos e personagens. Conceitos considerados fundamentais para entender a história: processo histórico, historicidade e historiografia, tempo, temporalidade, sujeito histórico, cultural e cidadania. Os processos históricos. A história deixa das diversas interpretações do passado, que são consequência de posicionamentos técnicos e metodológicos diferenciados. Já a historiografia e a historicidade corresponde à escrita da história, e esta sofreu grandes mudanças nos últimos 3 séculos. Conjunto de fatores de cada época que interferem ao pertencer de cada indivíduo de seu tempo caracterizam a historicidade. Olha só, pessoal, aqui nós temos 2 características da história, 2 conceitos que são bem importantes, tá? 2 processos que são bem importantes para a gente poder identificar os fatos, os acontecimentos dentro de cada fase da história. Aí nós vamos aqui. Tempo e temporalidade. As concepções de tempo. Desde épocas imemoriais, o homem buscou quantificar o tempo. Pré-requisito importante para a compreensão da história. Cronologia, termos gregos, cronos, tempo, logos, estudo. Ciência auxiliar ajuda a localizar, determinar a ordem dos acontecimentos. Ou seja, tem alguns materiais de história que falam o seguinte, que o homem primitivo, ele já começava a observar que havia um movimento, o tempo não era parado, o tempo se movia, passava o tempo. Por causa das sombras, todos os dias tinha um ritual, até uma determinada hora. Como eles não tinham essa leitura de hora, mas eles observavam que, de acordo com o passar dos dias,
O céu tinha estrelas diferentes à noite, a lua se comportava diferente, o nascer do sol era diferente, o pôr do sol era numa posição diferente. Se a gente parar para analisar, durante o dia, o sol demonstra nas nossas sombras várias posições, então isso dá para a gente entender se é de manhã, se é de tarde. Hoje a gente entende melhor isso. E eles aprenderam a lidar com essas situações, tá? Se a sombra estiver retinha com o nosso corpo, significa que o sol está bem acima, então é meio-dia. Se a sombra está para o lado, ou é de manhã, ou já é tarde, e um lado oposto do outro, tá bom? Isso tudo são fatos importantes a gente saber. Que no passado, os seres humanos, eles já observavam isso lá na história, ainda na pré-história. A contagem do tempo cíclico, ideia de eterno retorno. Todo fim é um novo começo, mas comum aos mitos. O tempo linear, influência judaico-cristã. O tempo tem um começo, um meio e um fim, que é o que o nosso povo, a nossa era, o povo acredita muito atualmente nesse segundo aqui, o tempo linear, que é a questão de tudo ter um começo, um meio e um fim. Está presente nas sociedades ocidentais e também é a base da organização da história na linha do tempo, dividindo o passado em eras, períodos de tempo. Todos nós temos uma linha do tempo. Para você organizar a sua linha do tempo, você vai precisar de fatos que aconteceram durante a sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua fase adulta. Se você já é idoso, a sua fase idosa. Você pode começar o primeiro ano do seu nascimento. Aí você vai anotando os fatos importantes da sua vida. A entrada para a escola, primeiro namorado, a primeira namorada, casamento, primeiro emprego, primeiro filho. Tudo isso você vai organizando cronologicamente, data por data, ano por ano. Isso significa que você está demonstrando que o tempo é linear. Ele funciona de forma linear, tá bom? Construindo uma linha do tempo. Vamos ver. Agora nós temos aqui o nosso slide. Aí temos aqui a divisão cronológica da história. Cronologicamente, a história está dividida em 4 períodos denominados idades ou eras. Os nossos avós, bisavós, eles falavam muito era, né? A era. Alguns historiadores escolhem mais a palavra idade. Idade antiga, idade contemporânea, idade isso, idade aquilo. Então, vamos ver aqui. Cronologicamente, são divididos em 4, né? A pré-história, que no caso, quando fala assim pré-história, significa que é antes da escrita, pessoal. É o período que vai até a descoberta da escrita, marca o início da história. Antes é chamado de pré-história. Isso tem várias confusões envolvendo vários historiadores que não concordam, porque é a história. Nós estudamos a era primitiva, né? A idade pré-história. Então, por que tem que ser pré-história? Pré quer dizer antes da história, ou seja, antes dos seres humanos aprenderem a escrever, era considerado pré-história. A partir do momento que os seres humanos desenvolveram o hábito da escrita, virou história. Isso é um marco, vocês precisam lembrar sempre desse detalhe. Aí nós temos a pré-história, aí nós temos aqui a idade antiga,
idade moderna, idade média, até chegar na idade contemporânea. A idade contemporânea é a idade que nós estamos, tá? Aí, divisão cronológica da história. Esta é apenas uma divisão didática estabelecida com o objetivo de organizar o conteúdo estudado. O que definitivamente marca o fim e o início de um período histórico é o conjunto de várias transformações que se sucedem de maneira lenta, podendo durar décadas ou até mesmo séculos. Por exemplo, o período medieval começa no século V e termina no século XV, ou seja, são 1000 anos, são 10 séculos. Aí, sujeitos históricos. Aí eu pergunto, nós todos somos sujeitos históricos? Sim ou não? Então eu vou mostrar para vocês e vocês vão decidir. Durante o século XX, ficou fortalecida a noção de que o passado não pertence apenas às figuras de destaque, mas também a vários outros personagens, muitas vezes anônimos. Nas construções dos fatos históricos, há muita participação de sujeitos históricos que nem sempre emprestam seus nomes para os livros de história. Por exemplo, vamos lá. Daqui, digamos que 1 ou 2 anos, os livros de história, os livros de geografia, os livros de ciências, eles irão já falar dessa pandemia, né? A economia vai falar, tudo vai falar da pandemia. Todos os estudos futuros irão falar da pandemia de 2020. Daí, nos livros de história, por exemplo, não vai aparecer o nome da Eliette, não vai aparecer o nome do Vitor, não vai aparecer o nome do Iago, não vai aparecer o nome de vocês, né? Mas nós temos que ter a consciência que nós estávamos aqui. Nós estávamos trabalhando, nós estávamos estudando, por exemplo, nos diários, nos relatórios da Escola Olympus, vão estar o nome de vocês. Nos diários vão ter a minha assinatura, no YouTube vão ter as aulas de vocês, na plataforma também. Então, assim, quando alguém for investigar o passado, vamos supor que quando for daqui o ano 2050, o ano 3000, lá vai porrada, daqui uns 15 séculos, alguém vai estar estudando a nossa vida, como nós vivíamos no ano de 2020, como que nós nos protegemos do coronavírus, né? Aí vão falar muito disso aqui, olha só, vão falar das máscaras, vão falar do uso do álcool em gel, tá? Então, isso não vai ter o nome de todos nós nos livros de história. Porém, nossos nomes vão estar em outros vínculos, trabalho, estudo, nas redes sociais, e vão investigar e vão descobrir que nós fizemos parte dessa história, mas o nosso nome nem sempre vai estar como um dos autores principais, né? Quero que vocês entendam que são realmente os sujeitos históricos, tá? Aí a cultura, relacionada com as realizações humanas e com os padrões de uma determinada sociedade, pode-se buscar outras informações sobre o passado. Temas como o cotidiano e as mentalidades passam a ser assuntos investigados pelos historiadores. Alimentação, brincadeiras, trabalhos, festas, tudo isso, como que as pessoas brincavam, como que as pessoas se divertiam, como que as pessoas se alimentavam. E o interessante é que essa era, né, essa idade contemporânea vai deixar muitos subsídios para os paleontólogos, arqueólogos.
Os pesquisadores históricos vão encontrar muita fonte para fazer estudos sobre nós, né? Se vocês pararem para pensar, como que os seres humanos de hoje estudam os seres humanos primitivos? Através dos esqueletos encontrados, né? Através das ferramentas, dos utensílios. Então, do mesmo jeito, alguém vai estudar a nossa era, a nossa idade contemporânea e vão encontrar muito subsídio, porque é o povo que mais produz lixo, tá? Nós somos extremamente consumistas, então nós vamos deixar muitos vestígios, vão saber todos os nossos gostos, todas as nossas necessidades dessa época, tá? Então vamos continuar aqui. Identificando os séculos. Pessoal, esse tema ele é bem interessante, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque em algumas provas de concurso isso aparece muito, tá certo? Eu lembro que eu já fiz concurso algumas vezes e todas as vezes em conhecimentos gerais vem solicitando para identificar os séculos, tá? Então prestem atenção. Tem duas regras, não é isso? Aí a primeira regra é quando a data termina com 2 ou mais zeros. O século ao qual pertence é indicado pela unidade ou dezena que precede os 2 zeros. Aí nós temos aqui o ano 2000. O ano 2000 é o século 20, tá certo? Você elimina aqui os 2 zeros, tá? Você elimina os 2 zeros e sobrou o quê? 20. Então é o século 20. O ano de 1900 termina com 2 zeros, não é isso? Você elimina esses 2 zeros e ficou o quê? Século 19. O ano de 1500, você elimina esses 2 zeros e ficou o quê? 15. Então aqui é o século 15. O ano de 300, tá? Tem 2 zeros aqui bonitinho. Você elimina os 2 zeros, fica século 3. Aí, pessoal, eu vou aproveitar que 2000, se fosse 2001, ia mudar a regra, já ia ser essa segunda regra aqui. Eu ia fazer o quê? Eu ia eliminar o 0 e o 1 de 2001, ia pegar esse 20 aqui, ia somar com mais 1, seria século 21, tá certo? 1900, do mesmo jeito, se fosse 1901, eu iria eliminar o 0 e o 1, ia colocar aqui 19 mais 1, seria século 20. Esse século aqui era século 15, né? 1500. Só que se fosse o ano 1501, eu iria eliminar o 0 e o 1, ia somar mais 1 aqui ao 15. 15 mais 1, 16. Então, não seria mais século 15, seria século 16. 300, do mesmo jeito. 300, se fosse o ano 301, eliminava o 0 e o 1 e ficava o 3, não é isso? 3 mais 1, 4. Século 4. Aí, é só para vocês compreenderem melhor, porque na segunda regra está bem claro. Quando a data termina em apenas um zero ou algarismos diferentes de zero, o século ao qual pertence é indicado pelo total de centenas contido na respectiva data, acrescido 1. Ou seja, você vai somar o que sobrou com mais 1, que dá o resultado do século, a quantidade certa. O ano 476. O ano 476. 4, 7, 6.
Você vai eliminar o 7 e o 6, certo? E vai pegar o 4 que sobrou e vai somar com mais um. Então, o ano 476 pertence ao século 5, tá? Vamos continuar, porque eu acho isso aqui muito importante. O ano de 1492, você elimina o 9 e o 2 e soma 1 ao 14. Fica século 15. O ano 1789, você elimina o 8 e o 9, você soma 17 mais 1, que fica 18. Aí vamos lá, o ano de 2020. O ano de 2020 corresponde a qual século? Vamos ver. Eu quero que vocês me digam lá no grupo, tá bom? O ano de 2020 fica como? Não dá para fazer a primeira regra porque ele não termina com 2 zeros, tá? Ele termina com 2, 0. 2020, 2, 0, 2, 0. Então, o que você vai eliminar? Os últimos 2 números, os últimos 2 algarismos, e vai pegar os 2 que são do início, que dá o total de centenas, não é isso? E você vai somar com mais 1. Então, qual é o século que nós estamos em 2020? Vamos lá. Vamos lá. Aí nós temos aqui, afinal, o que a história estuda? A política, a cultura, religiões. Ela estuda as experiências dos homens e mulheres no decorrer do tempo. História é o estudo das experiências humanas no decorrer do tempo. O estudo de história é subjetivo, depende do olhar do historiador. Como é o ofício do historiador? Olha, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas cada livro de história tem um autor. E esse autor, ele vai ter... Normalmente ele é historiador, mas ele vai ter as próprias ideias. Então, aquela convicção que é mais aceita por ele, ela vai ser mais defendida no livro, tá? Às vezes vocês pegam um livro e olham o tema, tá de um jeito. Lá no outro livro você pega o mesmo conteúdo e ele tá puxando para o outro lado, mas é porque cada historiador tem a sua própria visão dos fatos, dos acontecimentos, certo? Você também, você como é um sujeito histórico, você vai ter a sua própria ideia. Então, vamos lá. Segundo o historiador Mark Bloch, o historiador tem um papel de investigar o seu objeto de estudo, que no caso é o homem, ou melhor, os homens, e mais precisamente homens no tempo. Ou seja, o papel do historiador é investigar como que os seres humanos vivem no decorrer dos tempos, tá? Então, o historiador pode selecionar um evento para estudo que esse passe totalmente desapercebido por outro, ou seja, não apenas a interpretação é pessoal, mas a própria escolha dos fatos. Por exemplo, tem livros que dão muita ênfase à Idade Média, tem outros que dão muita ênfase à Primeira Guerra Mundial, porque o historiador que defende aquela obra, ele acha esses eventos mais importantes, tá? Essa é a visão do historiador, o papel do historiador. Tempos, multiplicidade de tempos, tempo cronológico, datas, calendários, periodizações, mesmo estes que se modificam de acordo com a cultura de cada sociedade. Com o tempo vai passando, as pessoas também vão mudando os hábitos alimentares, tá? As religiões, as influências religiosas e políticas. Então, com tudo isso, vai mudando o comportamento social das pessoas. O tempo histórico.
utiliza o tempo institucionalizado, ou seja, o tempo cronológico, mas também o transforma à sua maneira, isto é, utiliza calendário que possibilita especificar o lugar dos momentos históricos na sucessão do tempo. Não esquecendo, pessoal, que o nosso calendário é um calendário cristão, tá? Nós estamos no ano 2020, que é de acordo com o calendário cristão, que marca do nascimento de Jesus para cá. Então, outras civilizações, outros povos possuem outros calendários, tá certo? Não existe só o nosso calendário, tudo bem? Então, o tempo da estrutura é aquele que parece imutável, pois as mudanças que ocorrem na sua exposição são quase imperceptíveis nas vivências contemporâneas das pessoas. Aí nós temos aqui também as ciências auxiliares da história: arqueologia, matemática, química, astronomia, sociologia, geografia, paleografia, numismática, arquitetura, antropologia, economia, arqueologia. Todas essas ciências, elas fazem parte do desenvolvimento da história. A história precisa dessas ciências para que possa ser estudado ao longo do tempo. Aí nós vamos ver também sobre a periodização da história. Aí, para organizar a compreensão dos estudos históricos, os pesquisadores dividiram a história da humanidade em dois grandes períodos: pré-história e história. Como eu falei lá atrás, a pré-história, pessoal, é do surgimento dos seres humanos até o desenvolvimento da escrita. A partir do momento que os seres humanos produziram formas de escritas, passou a ser história. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos as ocorrências significativas para a história geral, tendo como referência a Europa, que delimitaram essa divisão são a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, a queda do Império Romano, em 476, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, 1453, e a Revolução Francesa, em 1789. A pré-história inicia-se com o surgimento do homem e dura até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita na Mesopotâmia. Já a Idade Antiga compreende-se de cerca de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Aí, a Idade Moderna, essa vai de 1453 até 1789, quando da eclosão da Revolução Francesa. Daí, observe que começam a evolução das máquinas, das greves, das revoluções, das guerras, tá? Aí, Idade Contemporânea, essa vai de 1789 até hoje, sendo um período histórico curto, mas ainda assim marcado por muitos acontecimentos, que é a nossa era, né? As distâncias e relações humanas dadas à Revolução Industrial se tornaram ainda menores e o mundo mais fluido, ou seja, os meios de transporte foram mais bem elaborados, meios de comunicação, tá? Com isso, nós tivemos uma evolução muito grande em questão de armas,
trabalho com agricultura, tudo isso influencia a história do mundo. Aí nós temos aqui as primeiras comunidades, tá? Lembrem-se, a princípio, os seres humanos eles eram nômades, eles viviam colhendo, pescando, sobrevivendo dessa forma, tá? Um grupo colhia frutos e sementes e outros caçavam. Até que, um belo dia, os seres humanos começaram a se organizar e começaram a fundar as primeiras comunidades. Civilização. Seu surgimento é o ponto de partida da análise histórica. São agrupamentos humanos que possuíam uma organização social e cultural mais complexa. Abandonaram a vida nômade, a caça e a coleta. Tornaram-se sedentários, características econômicas definidas, criadores e agricultores, capazes de produzir para a sua própria sobrevivência. Aí nós continuamos agora